Quanto mais vai continuar desgastando sua vida, quanto mais você vai continuar desgastando sua vida pensando no que os outros fazem, dizem ou pensam de você. Até quando vai viver preso em comparações que só roubam a sua energia? Hoje, você precisa ouvir isso com clareza. Ninguém além de você pode construir a vida que sonha. Enquanto continuar focado nos outros, perderá o que há de mais valioso, o seu tempo e o seu propósito. Este é o momento de despertar, de decidir com firmeza que sua atenção volta para você, que seus passos se concentram no seu próprio caminho e que você deixa de entregar poder a quem não o merece. Fique aqui, porque o que vai ouvir agora pode marcar o início da sua verdadeira liberdade interior. Antes de começar, quero que faça algo muito poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase: hoje eu me concentro em mim, sou estoico. Faça isso com determinação, como um pacto consigo mesmo. Ao escrevê-la, você não está apenas deixando palavras, está gravando essa ideia na sua mente e no seu subconsciente, reprogramando o seu interior para que cada ação do seu dia gire em torno do seu próprio crescimento. Essa frase será o seu compromisso de mudança, o seu lembrete de que, a partir de agora, você escolhe focar em si mesmo e parar de desperdiçar energia com os outros. Escreva com força, porque hoje começa a sua transformação. Ensinamento: foque no seu propósito para evitar desperdiçar tempo. Quando você decide focar sua vida em um propósito claro, tudo muda. Já não se trata de correr atrás de qualquer coisa que brilhe, mas de escolher conscientemente onde colocar sua energia e seu tempo. Se você não tem um propósito definido, é fácil acabar preso em distrações, em promessas vazias ou em atividades que apenas te desgastam, mas que não te aproximam de nada que realmente importe. O propósito torna-se a sua bússola, aquele farol que te mostra quando algo vale a pena e quando simplesmente é uma perda de energia. Pense em todas as horas que se perdem rolando redes sociais sem sentido, em conversas que não acrescentam nada ou em preocupações que nunca se transformam em ação. Cada minuto que passa não volta, e a vida se resume a como você escolheu investir esses minutos. Quando você se concentra no seu propósito, já não age no automático. Você filtra tudo sobre uma única pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que quero construir? A história mostra isso repetidas vezes. Muitas pessoas que alcançaram grandes coisas não eram necessariamente as mais talentosas, mas as que souberam dizer não ao que não fazia sentido para sua meta. Jack Ma, por exemplo, deixou de perseguir oportunidades que pareciam atraentes, mas que não estavam alinhadas com sua visão. Ao focar apenas no que estava ligado ao seu propósito, ele conseguiu criar algo grandioso. Essa é a lição: parar de gastar sua vida no que é irrelevante e ter a coragem de se manter firme no que você decidiu que realmente importa. E como aplicar isso no seu dia a dia? Comece com algo simples. Sente-se por alguns minutos e escreva: qual é o meu propósito? Não complique, não busque uma resposta perfeita. Pode ser ajudar outras pessoas, construir um negócio, crescer espiritualmente ou se tornar alguém disciplinado e forte. O importante é definir uma direção. Uma vez que tenha isso claro, olhe para sua rotina com olhos críticos. Você vai perceber que há atividades que drenam seu tempo e não contribuem em nada para seu propósito. Vale a pena continuar gastando sua vida com elas? O segundo passo é agir. Elimine, ainda que aos poucos, essas atividades que não se encaixam na sua meta. Não precisa fazer tudo de uma vez. Basta retirar uma distração que você consome todos os dias. Pode ser reduzir as horas de televisão,
limitar o tempo nas redes sociais ou se afastar de pessoas que apenas reclamam e não te impulsionam. Essa energia liberada te dará espaço para dedicar pelo menos 30 minutos diários a uma ação que realmente fortaleça seu propósito. Esse pequeno hábito constante vale mais do que qualquer impulso passageiro. Uma chave poderosa é revisar semanalmente como você está usando o seu tempo. Pergunte a si mesmo: minhas horas contribuíram para o meu propósito ou apenas as gastei? Essa avaliação honesta impede que você volte ao piloto automático. Quando você se mantém fiel a esse hábito, descobre que cada dia se torna um investimento no que realmente deseja. Sua vida deixa de ser um conjunto de atividades desconexas e se transforma em uma obra que avança em uma direção concreta. Segundo o estoicismo, a boa vida não consiste em fazer de tudo, mas em concentrar nossas forças no que está sob nosso controle e tem verdadeiro valor. Marco Aurélio lembrava que desperdiçar tempo em coisas sem importância é uma forma de ingratidão pela vida. Por isso, o sábio é aquele que filtra, que escolhe com cuidado onde coloca sua atenção, porque sabe que essa atenção é seu recurso mais valioso. Quando você viver dessa maneira, o resultado será um foco mais claro e uma sensação de propósito que te encherá de energia. Você não sentirá mais culpa por perder horas com o que não importa, porque saberá exatamente para onde está indo. E o melhor, começará a ver resultados reais, porque sua constância estará direcionada ao que realmente vale a pena. Assim, passo a passo, você deixará de ser vítima das distrações e começará a ser dono do seu destino. Esse caminho não é fácil, mas é libertador. O dia em que decidir alinhar cada ação ao seu propósito, será o dia em que sua vida ganhará uma direção poderosa. E quando olhar para trás, poderá dizer com orgulho: não desperdicei meu tempo, investi no que realmente me definia. Ensinamento 2. Evite reclamar para se concentrar em soluções. Reclamar é fácil, mas também é uma armadilha. Toda vez que você escolhe reclamar, entrega sua energia a um vazio que não devolve nada. É como estar sentado em uma cadeira de balanço. Você se movimenta, sente que está fazendo algo, mas na verdade não sai do lugar. A reclamação te mantém preso na dor e na frustração, mas nunca constrói um caminho para frente. Por isso, se você quer mudar sua vida, precisa substituir cada queixa por uma ação, por menor que seja, que te aproxime da solução. Quando começa a se observar, percebe quantas vezes por dia sua mente busca desculpas para reclamar. Não tenho tempo. Ninguém me entende. As coisas nunca mudam. E o que você ganha com isso? Nada, além de reforçar um estado de impotência. Mas quando muda essa frase por uma pergunta como: o que posso fazer hoje para melhorar essa situação? Sua mente muda o foco. Você deixa de ficar preso no que não funciona e começa a visualizar possibilidades. Essa simples pergunta é o início do poder. Escrever seus problemas acompanhados de uma possível solução é um exercício simples, mas transformador. Se você diz: não tenho tempo, escreva logo em seguida: vou planejar o meu dia. Se diz: não tenho dinheiro, anote: vou procurar uma forma de gerar uma renda extra. O papel não reclama. Ele apenas recebe o que você decide escrever. E ali você percebe claramente que toda queixa pode ser transformada em uma ação. Essa prática converte a energia parada em movimento e te lembra que você sempre tem um certo grau de controle. Dedicar 5 minutos por dia para refletir sobre uma ação positiva que pode tomar é um pequeno investimento que gera resultados imensos. Não se trata de transformar sua vida de um dia para o outro, mas de plantar ações que, acumuladas ao longo do tempo, criam uma mudança real. Hoje pode ser planejar sua agenda, amanhã aprender uma nova habilidade, depois de amanhã conversar com alguém que possa te orientar.
Cada dia é uma oportunidade de plantar algo novo, mas apenas se você escolher agir em vez de reclamar. Outro passo essencial é cuidar das conversas das quais participa. Você sabe que há círculos onde reclamar é o idioma principal. Todos competem para ver quem sofre mais ou quem tem mais problemas. Mas esse tipo de conversa só te puxa ainda mais para o fundo do poço. Se não puder evitá-las, pelo menos redirecione-as. Quando alguém reclamar, pergunte: e o que você poderia fazer para mudar isso? Assim você não apenas se treina, mas também convida os outros a sair da mesma armadilha. Com o tempo, parar de reclamar se torna um hábito de poder. Não significa ignorar seus problemas nem se conformar. Significa que você decide não desperdiçar energia no que não muda nada e passa a investi-la no que pode realmente transformar seu presente. A reclamação é passiva, a solução é ativa. E a vida sempre recompensa quem age, não quem espera que as coisas se resolvam sozinhas. Segundo o estoicismo, lamentar-se pelo que está fora do seu controle é desperdiçar sua força vital. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage, e nessa resposta está a sua liberdade. Quando você escolhe parar de reclamar e focar em soluções, alinha-se com essa visão estoica, aproveitar o que depende de você e se libertar da escravidão do inútil. O resultado dessa mudança é profundo. Você descobre que sua mente se torna mais proativa, que sua energia já não se esgota em discussões ou pensamentos vazios, e que começa a ver progresso real nas áreas que antes pareciam impossíveis. A confiança em si mesmo cresce, porque você começa a perceber que tem mais controle do que imaginava. Descobre que o poder nunca esteve fora, mas na sua capacidade de agir em vez de reclamar. E o mais poderoso é isto: quando você para de reclamar e inspira os outros a fazer o mesmo. Sua atitude se torna um exemplo silencioso que convida quem te cerca a focar em construir, não em destruir. E isso, sem perceber, multiplica o seu impacto. Porque não apenas melhora a sua vida, mas também planta sementes de mudança nos outros. Reclamar não muda nada, mas decidir agir muda tudo. A partir de agora, quero te convidar a tomar este momento como um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários uma frase que te lembre deste passo adiante. Por exemplo, hoje decido mudar minha vida. Sou estoico. E se este ensinamento te tocou, te fez refletir ou despertou algo em você, compartilhe também nos comentários. Conte se já se sentiu preso na reclamação e como pretende transformar isso a partir de hoje. Faça desse espaço sua declaração pessoal de mudança, porque cada palavra escrita será uma semente que reforçará sua decisão de focar em soluções e não em queixas. Ensinamento 3. Supere o medo de falhar. O medo de falhar é um dos maiores ladrões de sonhos. Quantas vezes você já pensou em tentar algo novo, mas aquela voz interna sussurrou: e se eu não conseguir? E se eu errar? E se eu passar vergonha? Essa voz pode soar convincente, mas a verdade é que ela não está ali para te proteger, está para te limitar. O medo não tem outro propósito senão manter você no mesmo lugar. E se você o escuta demais, jamais avançará. Por isso o desafio está em mudar o foco, parar de se perguntar o que acontecerá se eu fracassar, e começar a perguntar o que acontecerá se eu conseguir. Toda vez que o medo te paralisar, lembre-se de que a esperança é sempre mais poderosa do que o temor. A esperança abre portas, o medo as fecha. Debbie Millman disse uma vez que escolher a esperança em vez do medo é o caminho para avançar em direção aos seus sonhos. E ela tinha razão. Quando você coloca sua atenção na possibilidade do sucesso, no que pode construir e no que tem a ganhar, o medo começa a perder força. É como acender uma luz em um quarto escuro, a escuridão desaparece assim que a claridade entra. Um exercício simples é escrever um medo relacionado ao seu sonho.
Talvez você pense: tenho medo de não ser bom o suficiente para escrever, tenho medo de que ninguém me leve a sério, tenho medo de não ter o que é preciso. Em seguida, contrapõe essa afirmação com outra pergunta: e se eu conseguir? E se for possível? Nesse instante, sua mente começa a imaginar o outro lado da moeda, aquele em que você é capaz, avança e transforma sua vida. Essa mudança de perspectiva transforma um freio em um impulso. O passo seguinte é agir, mesmo que em pequenas doses. Se o seu medo é não ser bom escrevendo, comprometa-se a redigir 100 palavras por dia. Se tem medo de falar em público, pratique 5 minutos por dia diante do espelho. A ação é o único remédio real contra o medo, porque é no movimento que você percebe que nada era tão assustador quanto parecia. Cada pequena ação conta e constrói uma confiança que nenhum pensamento negativo pode destruir. Reflita a cada semana sobre o que conquistou e pergunte-se: como minha esperança superou meu medo desta vez? Talvez você perceba que deu um passo que antes parecia impossível, ou que falou sobre sua ideia e alguém acreditou nela. Talvez tenha escrito aquelas 100 palavras e sentido orgulho de si mesmo. Essa reflexão te lembrará que é mais forte do que imaginava e que a esperança cultivada dia após dia te permite avançar, mesmo quando o medo ainda está presente. O medo de falhar nunca desaparecerá por completo. E tudo bem. O importante não é eliminá-lo, mas aprender a caminhar com ele sem deixar que controle suas decisões. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, conquista uma pequena vitória que com o tempo se transforma em um estilo de vida. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo quando ele está presente. O estoicismo ensina que o fracasso não define o seu valor, ele é parte natural do caminho. Para os estoicos, errar não é uma humilhação, mas uma oportunidade de aprender e crescer. Marco Aurélio dizia que o obstáculo se transforma no caminho, e isso inclui as tentativas fracassadas. Sob essa perspectiva, cada queda é também um passo à frente, porque revela o que você precisa fortalecer e te aproxima ainda mais da sua meta. O resultado de superar o medo de falhar é uma vida mais livre e corajosa. Você começa a se atrever a fazer coisas que antes pareciam inalcançáveis. Descobre que o fracasso não é um monstro que destrói, mas um mestre que ensina. E cada vez que escolhe a esperança em vez do medo, constrói uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. Ensinamento 4. Abrace a responsabilidade de ditar sua própria história. Muitas vezes sentimos que a vida nos aprisiona em uma história que não escolhemos. Repetimos frases como "foi isso que me aconteceu", "eu sou assim" ou "não há nada que eu possa fazer". E essas palavras se transformam em correntes invisíveis. Mas o que realmente te mantém preso não são as circunstâncias, e sim a crença de que você não pode mudar a forma como as interpreta. Quando você decide assumir a responsabilidade de editar sua própria história, tudo começa a se transformar. Você deixa de ser um personagem passivo que sofre o que acontece e se torna o autor que reescreve cada capítulo com novas decisões. Imagine um problema que hoje te preocupa, talvez uma discussão mal resolvida, um trabalho que você não gosta ou uma relação desgastada. A primeira reação costuma ser culpar alguém ou as circunstâncias. Meu chefe não me valoriza, aquela pessoa me trata mal, a vida é injusta. Mas essa interpretação só aumenta sua dor. Em vez disso, quando você se pergunta com honestidade, qual parte dessa história depende de mim mudar? Algo se abre dentro de você. Percebe que sempre existe um espaço de ação, ainda que pequeno, capaz de transformar o roteiro. Escrever uma ação concreta é um ato poderoso. Talvez você pense: quero esclarecer o mal-entendido com essa pessoa, ou vou fazer uma lista de opções para procurar outro emprego.
Ao colocar isso no papel, a confusão mental se transforma em clareza, e a sensação de impotência começa a desaparecer. O simples fato de ter um passo definido, por menor que seja, te lembra que você não está preso. Cada palavra escrita é um lembrete de que a narrativa não está encerrada. Você está construindo neste exato momento. Outro ponto essencial é abandonar o hábito de culpar. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, entrega seu poder. É como dizer, não posso fazer nada até que os outros mudem. Mas se você decide focar no que está sob seu controle, recupera o comando. Você não pode controlar se alguém te critica, mas pode controlar como reage. Não pode evitar que a vida traga dificuldades, mas pode escolher com que atitude vai enfrentá-las. Essa mudança de foco transforma o desespero em calma e o ressentimento em energia para seguir em frente. Um hábito que reforça essa mentalidade é praticar afirmações que reprogramem a forma como você enxerga as situações. Frases como "eu decido como essa situação afeta a minha história" ou "eu sou o autor da minha vida" não são simples palavras, são lembretes constantes do seu poder interno. Ao repeti-las, sua mente aprende a parar de reagir como vítima e passa a responder como protagonista. Isso não significa ignorar a dor, mas sim dar a ela um novo significado que te ajude a crescer. O estoicismo nos ensina que a calma não vem de controlar tudo o que está fora, mas de governar nossa interpretação sobre os fatos. Marco Aurélio dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a forma como os julgamos. Sob essa perspectiva, cada evento é uma página em branco esperando ser interpretada por você. E se você escolher fazê-lo com responsabilidade e sabedoria, o que parecia um obstáculo se transforma em material para escrever uma história de força e superação. O resultado de abraçar essa visão é libertador. Você descobre que não precisa esperar o mundo mudar para encontrar paz. A sua paz nasce no instante em que decide ser o editor da sua narrativa. Em vez de afundar na frustração, você se treina na resiliência. Em vez de se sentir uma vítima, passa a se reconhecer como criador. E assim, passo a passo, começa a perceber que até mesmo os capítulos mais difíceis podem ser reescritos em algo profundamente valioso. Ensinamento 5. Reescreva sua história a partir da perspectiva de outro personagem. Muitas vezes, quando você atravessa um conflito, sua mente se agarra apenas à sua própria versão da história. Você repete o que viveu, como se sentiu, o quanto tudo foi injusto. Mas quando enxerga tudo apenas a partir da sua dor, esse relato se transforma em uma prisão que alimenta a frustração e a ansiedade. Aqui entra uma ferramenta poderosa: reescrever sua história a partir da perspectiva de outro personagem. Permitir-se olhar a mesma situação pelos olhos da outra pessoa abre as portas da empatia, ajuda a se acalmar e faz você perceber que nem sempre as intenções dos outros são como imaginamos. Imagine uma discussão com seu parceiro. Seu roteiro mental repete: ele não me escuta, ela não se importa com o que digo. Mas o que aconteceria se você tentasse narrar a mesma história do ponto de vista do outro? Talvez ele ou ela pense: estou me sentindo pressionado, não sei como me expressar, ou até tenho medo de falhar. Ao escrever como você acredita que a outra pessoa percebe a situação, sua mente deixa de se fixar na ferida e começa a explorar o que ocorre no mundo interior do outro. Essa simples mudança de lente reduz a tensão e aproxima você de uma solução. Fazer perguntas como: o que essa pessoa pode estar sentindo ou pensando, ou o que eu não estou vendo, é um ato de humildade que amplia sua visão. Isso não significa justificar atitudes nocivas, mas deixar de enxergar a cena como um julgamento unilateral, transformando-a em uma busca de entendimento. Muitas vezes, a raiva nasce de suposições,
Mas ao praticar esse exercício, as suposições se transformam em curiosidade e abertura. E a curiosidade sempre conduz à calma. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, sua maneira de falar muda. Você já não busca atacar, e sim conectar. Aproxima-se com frases diferentes como "entendo que talvez você tenha vivido isso de outra forma" ou "gostaria de saber como você se sentiu". Esses pequenos gestos desarmam as defesas e criam um espaço mais seguro para o diálogo. O que antes parecia um muro intransponível começa a se tornar uma ponte. Esse exercício também funciona quando você se sente preso em suas próprias emoções negativas. Imagine que um amigo próximo tivesse que descrever sua situação, como ele falaria sobre você. Provavelmente usaria palavras mais gentis do que as que você usa consigo mesmo. Onde você diz "sou um fracasso", esse amigo talvez diria "você é alguém que está tentando com força". Adotar essa voz externa em sua narrativa interna suaviza o peso e te lembra que você não é apenas seus erros, mas alguém em processo de aprendizado e crescimento. Com o tempo, essa prática de reescrever sua história sob outra perspectiva se transforma em um hábito que muda sua forma de viver os conflitos. Você percebe que quase nunca temos todas as informações e que a calma surge quando abrimos espaço para mais de uma versão. A empatia não apaga suas necessidades, mas te dá uma mente mais clara para defendê-las sem cair na raiva nem na desesperança. O estoicismo também fala sobre essa sabedoria. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age de acordo com o que acredita ser correto. Nem todos fazem o certo, mas todos agem a partir da visão que têm da vida. Entender isso permite aceitar que os outros não são vilões na sua história, mas seres humanos com lutas próprias. Esse lembrete alivia o coração e te ajuda a responder com equilíbrio, em vez de reagir com fúria. O resultado dessa mudança de olhar é profundo, a frustração diminui, sua mente se acalma e as soluções aparecem com mais facilidade. Você deixa de se sentir preso a uma narrativa única e dolorosa e passa a ter novas formas de interpretar o que acontece. E nesse espaço de empatia, encontra força para construir relações mais saudáveis, mais honestas e menos reativas. Ensinamento 6. Use a solidão como ferramenta para clarear sua narrativa. A solidão nem sempre é um castigo. Muitas vezes, é o espaço mais valioso que você tem para se reencontrar consigo mesmo. Quando vive cercado de ruídos, de opiniões alheias, de redes sociais e comparações constantes, sua mente se confunde e sua narrativa pessoal se distorce. Você começa a se contar histórias que não são suas, fragmentos do que ouviu dos outros. E é dessa confusão que nascem a ansiedade, o estresse e a sensação de estar perdido. Mas quando escolhe a solidão como ferramenta, descobre que dentro de si está a clareza de que precisa para reescrever sua vida. Dedicar entre 10 e 15 minutos por dia para estar consigo mesmo, sem telas nem interrupções, é um ato de poder. Nesse espaço, você pode pegar uma situação que te preocupa e observá-la com calma. Talvez perceba que o que parecia um problema insuperável é apenas um pensamento repetido. Talvez descubra que estava exagerando um medo porque o alimentou com a opinião dos outros. Esse momento de silêncio se transforma em um espelho onde sua mente deixa de girar em círculos e começa a encontrar direção. Um exercício poderoso é manter um diário. Escreva a história que hoje te causa estresse e olhe para ela como se fosse um editor revisando um manuscrito. Pergunte a si mesmo quais partes dessa história posso editar, que interpretação estou escolhendo que me limita. Muitas vezes, não é a realidade que te prende, mas as palavras que usa para descrevê-la. Trocar um "não posso" por "estou aprendendo" já transforma completamente a experiência.
A solidão oferece o cenário perfeito para praticar esse tipo de reescrita consciente. Outra pergunta que pode te guiar é: essa história reflete o que eu quero para a minha vida? Se a resposta for não, então você tem a oportunidade de reescrevê-la. Você não pode apagar o que aconteceu, mas pode mudar o significado que dá aos acontecimentos. A solidão te dá coragem para encarar essa verdade sem distrações e também a calma necessária para imaginar um caminho diferente. É como limpar um vidro embaçado, de repente tudo o que estava turvo se torna claro. Usar a solidão também significa abrir-se à meditação ou à escrita livre. Sentar-se em silêncio, respirar profundamente e deixar os pensamentos fluírem sem julgamentos é um treino de calma. Ou escrever sem filtros tudo o que passa pela sua mente até que as emoções se organizem em palavras claras. Esses hábitos transformam a solidão em um laboratório interno, onde sua mente se reorganiza e encontra novas perspectivas. Com o tempo, você começa a valorizar esses momentos em que não precisa de nada externo para se sentir em paz. Descobre que a solidão não é ausência, mas presença de si consigo mesmo. E nessa presença, encontra a força para questionar, editar e melhorar sua narrativa. Você deixa de depender do que os outros dizem para definir quem é e passa a se ouvir com mais confiança. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está no domínio de si mesmo, e isso exige silêncio e reflexão. Sêneca dizia que a solidão é necessária para examinar a vida e que, longe de ser um castigo, é uma prática que fortalece o espírito. Ao se afastar do ruído externo, você aprende a observar seus pensamentos como se fossem de outra pessoa, e isso te permite julgá-los com mais objetividade e menos apego emocional. O resultado de usar a solidão como ferramenta é uma clareza que se reflete em cada decisão. A ansiedade diminui porque você aprende a separar sua voz da voz dos outros. Sua calma cresce porque entende que sempre tem a opção de reescrever a história na qual está preso. E o mais importante, recupera a confiança em si mesmo, porque sabe que a resposta está dentro de você. Só precisava de silêncio para ouvi-la. Hoje quero te convidar a dar um passo além. Escreva nos comentários uma frase que simbolize seu compromisso com essa mudança. Por exemplo, hoje escolho a solidão para me escutar. Sou estoico. Se este ensinamento te inspirou, te lembrou de um momento em que encontrou clareza estando sozinho, ou te encorajou a buscá-la a partir de agora, compartilhe nos comentários. Faça desse espaço sua declaração de calma e clareza, porque escrevê-la será o primeiro passo para transformar sua narrativa de dentro para fora. Ensinamento 7. Reserve um dia de reflexão para avaliar sua vida, dedicar um dia da sua vida. Ainda que apenas algumas horas, unicamente a reflexão pode se tornar um ponto de virada. A rotina costuma te prender em tarefas automáticas. Você trabalha, cumpre compromissos, verifica o celular e ao final sente que não está realmente avançando. Mas quando decide separar um tempo exclusivo para pensar, sua mente se liberta do ruído e começa a mostrar com clareza o que você precisa enxergar. Esse tempo intencional é como parar um trem em movimento para verificar para onde ele está indo e te dá a oportunidade de corrigir o rumo antes que seja tarde demais. O método conhecido como 5-10 é simples, mas poderoso. Consiste em reservar algumas horas em um ambiente diferente, um lugar que te tire da rotina. Pode ser um parque tranquilo, uma biblioteca silenciosa ou um café onde ninguém te conheça. A mudança de cenário quebra a inércia e permite ver sua vida sob outra perspectiva. Você leva consigo um caderno ou qualquer meio para escrever e se desconecta do celular, das redes sociais e de todas as distrações que consomem sua atenção diariamente. Esse ato por si só já é uma declaração de que você está disposto a focar no que realmente importa. Uma vez ali, a chave está na honestidade.
Reflita sobre onde você está agora e para onde quer ir. Pergunte a si mesmo: estou vivendo a vida que quero ou a que os outros esperam de mim? E o que preciso mudar para sentir paz comigo mesmo? Essas perguntas abrem portas para respostas profundas, algumas que talvez você tenha evitado por medo ou por conveniência. Escrevê-las ajuda a dar forma a pensamentos que de outra maneira ficariam vagando como uma névoa em sua mente. O importante é ter um propósito claro para esse momento. Não se trata de pensar sem direção, mas de usar essas horas para definir pelo menos uma decisão importante. Talvez você perceba que precisa priorizar sua saúde, investir tempo em uma relação significativa ou abandonar um hábito que te destrói aos poucos. O propósito é sair desse espaço com clareza renovada, com um plano mais definido e com a sensação de que retomou o controle da sua narrativa. Na prática, esse exercício não traz apenas clareza, mas também calma. O simples ato de parar para avaliar sua vida desperta a sensação de que você tem sim o poder de mudar. Enquanto o cotidiano te empurra a reagir a tudo, esse tempo de reflexão te ensina a responder com consciência. E essa diferença entre reagir e responder é o que define o rumo do seu destino. O estoicismo ensina que uma vida não examinada não merece ser vivida. Filósofos como Marco Aurélio e Sêneca reservavam momentos para refletir sobre suas ações e ajustar o próprio caminho. Para eles, parar para pensar não era uma perda de tempo, mas a forma de garantir que cada decisão estivesse alinhada com a virtude e a razão. Essa prática continua sendo tão necessária hoje quanto há 2000 anos. Examinar sua vida com calma é o caminho para viver de acordo com o que realmente valoriza. Quando você termina um dia de reflexão, o resultado é libertador, suas prioridades se tornam mais nítidas, o que antes era ruído se transforma em silêncio e decisões que pareciam pesadas passam a fazer sentido. Isso não significa que você terá todas as respostas, mas sim que criou um espaço para se ouvir de verdade. E é nesse espaço que nasce a semente das mudanças que transformarão sua vida. Ensinamento 8. Identifique e solte as mochilas que já não te servem ao longo da vida. Sem perceber, você foi acumulando mochilas invisíveis que hoje pesam sobre seus ombros. Ensinamento 8. Identifique e solte as mochilas que já não te servem ao longo da vida. Sem perceber, você foi acumulando mochilas invisíveis que hoje pesam sobre seus ombros. São medos que nunca questionou, crenças que herdou sem escolher, mágoas que ainda guarda e até identidades antigas que já não representam quem você é. Essas mochilas não apenas te cansam, também te distraem, pois cada vez que tenta avançar em direção aos seus objetivos, elas te puxam para trás. Viver carregando tudo isso é como tentar correr com pedras nos bolsos. Você se cansa rápido e avança pouco. Mas quando tem a coragem de identificá-las e soltá-las, algo dentro de você se torna mais leve e, de repente, o que antes parecia impossível começa a ser alcançável. Pergunte a si mesmo agora: que mochila estou carregando que já não me serve? Talvez seja o medo de ser julgado, que te impede de mostrar seu verdadeiro talento. Talvez seja uma crença como não sou bom o bastante, que sabota cada passo importante que você dá. Ou pode ser um ressentimento por alguém que, mesmo não estando mais presente, ainda consome energia que poderia ser usada para construir algo valioso. Dar nome a essa mochila é o primeiro passo, porque o que não é nomeado continua sendo arrastado em silêncio. Quando a identificar, escreva como ela te limita. Se o seu medo é falar em público, coloque em palavras: isso me impede de me expressar com clareza por medo da rejeição. Se sua crença é: nunca consigo nada, anote exatamente assim, para enxergar como essas frases se instalaram como falsas verdades na sua mente.
O papel atua como um espelho, e ali você pode observar claramente que essas cargas não fazem parte de quem você é, apenas de histórias que aceitou como suas. O próximo passo é escrever uma ação concreta para soltar essa mochila. Não basta querer, é preciso agir. Pode ser algo pequeno, como praticar falar em público, em um ambiente seguro, ou algo maior, como finalmente ter uma conversa pendente que você vem adiando há anos. Cada ação, por menor que pareça, é um gesto simbólico que diz à sua mente: já não preciso carregar isso. E quanto mais pratica, mais leve se torna o seu caminhar. A chave está na constância. Reflita semanalmente sobre seu progresso. Pergunte a si mesmo o quanto já consegui soltar essa carga, como me sinto ao deixá-la para trás. Talvez perceba que já não reage da mesma forma a certas situações, que sente mais calma, mais energia e uma clareza que antes estava escondida sob o peso emocional. Essa revisão constante é o que transforma um desejo em uma mudança real. Com o tempo, você descobre que soltar não é perder, mas ganhar espaço para o novo. Cada mochila deixada para trás libera energia para se concentrar no que realmente deseja construir. É como limpar um quarto cheio de coisas inúteis. No começo, é difícil, mas logo percebe que o vazio não é assustador, e sim libertador. A leveza emocional se torna um estado natural que te impulsiona em direção às suas metas sem que o passado te prenda. O estoicismo ensina que grande parte do sofrimento humano vem de se apegar ao que já não está sob nosso controle. Epicteto lembrava que não são as coisas externas que nos ferem, mas o apego que temos a elas. Quando você decide soltar crenças antigas, ressentimentos ou identidades que já não servem, pratica a sabedoria estoica de libertar a mente do que é desnecessário para se concentrar no que realmente depende de você. O resultado desse processo é uma vida mais leve, focada e plena. Você deixa de investir energia em fantasmas do passado e passa a usá-la para semear o futuro. Suas metas se tornam mais nítidas, porque já não as vê através da névoa das suas cargas internas. Sua confiança cresce porque você prova a si mesmo que tem o poder de soltar e avançar, em vez de permanecer preso ao que um dia foi. Ensinamento 9. Prioriza ações matinais para reforçar o foco. As manhãs são um terreno fértil que muitas vezes deixamos desperdiçar. Assim que você acorda, sua mente e seu corpo têm mais energia, mais clareza e menos distrações. No entanto, é comum entregarmos esse momento precioso ao urgente e não ao importante, abrindo o celular, lendo mensagens, respondendo e-mails ou rolando pelas redes sociais. O que nem sempre percebemos é que, ao fazer isso, entregamos o melhor de nós ao ruído externo e deixamos o que realmente importa para depois, quando já estamos cansados e sem motivação. Priorizar suas ações matinais significa decidir que o mais importante da sua vida vem antes de qualquer outra demanda. Imagine como sua vida mudaria se, a cada manhã, antes de o mundo te interromper, você já tivesse feito exercício, trabalhado em um projeto pessoal ou dado um passo em direção ao seu sonho. Essa sensação de ter avançado no que realmente importa gera um impulso que te acompanha pelo resto do dia. É como começar com uma vitória garantida. Não importa o que aconteça depois, você já terá cumprido consigo mesmo. E essa consistência é o que diferencia quem apenas deseja de quem realmente constrói resultados. O primeiro passo é identificar uma ação-chave que você quer priorizar. Pergunte-se: qual hábito ou atividade, se eu fizer todas as manhãs, terá um impacto enorme na minha vida? Pode ser treinar, escrever,
meditar, estudar, avançar em um projeto criativo ou cuidar das suas finanças pessoais. O importante é que essa ação te aproxime do seu propósito e te faça sentir orgulho por tê-la cumprido. Essa será sua âncora matinal, sua declaração diária de compromisso consigo mesmo. O passo seguinte é garantir que essa ação seja a primeira coisa do seu dia, antes de olhar o celular, antes de qualquer tarefa que possa sequestrar sua atenção. No início pode ser difícil, porque o hábito de reagir ao que vem de fora está profundamente enraizado. Mas quando você começa a conquistar a disciplina de escolher o essencial primeiro, sua mente entende que quem comanda é você, não as notificações nem as urgências dos outros. E essa sensação de controle é profundamente libertadora. Um recurso prático é criar um ritual de preparação que torne o processo mais fácil. Pode ser acordar 30 minutos mais cedo, deixar a roupa de treino pronta na noite anterior, organizar o espaço de trabalho ou separar o material que vai usar. Esses pequenos gestos enviam sinais ao cérebro de que você está pronto para agir. O corpo responde melhor à previsibilidade e cada detalhe planejado reduz as desculpas da manhã. O mais importante é se comprometer por pelo menos uma semana e depois avaliar como se sente. Talvez no começo pareça cansativo, mas logo você notará que a clareza, a energia e a satisfação superam em muito o esforço de levantar mais cedo ou adiar distrações. O que antes parecia um sacrifício se transforma em um presente para si mesmo. E o melhor, a cada dia, você acumula pequenas vitórias que, com o tempo, constroem um caráter mais forte e disciplinado. O estoicismo ensina que a autodisciplina é a base da liberdade. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não devemos nos deixar arrastar pela inércia do conforto, mas escolher com firmeza o que fortalece a alma. Priorizar suas ações matinais é aplicar essa filosofia na vida moderna, é decidir que o que realmente importa não ficará ao acaso, mas terá um lugar reservado no início do dia, quando você é o dono absoluto do seu tempo. O resultado de viver dessa forma é um foco mais consistente em suas prioridades. Você começa a sentir que avança com clareza em direção às suas metas, em vez de reagir ao caos ao redor. Sua energia se multiplica porque deixa de desperdiçá-la no trivial antes de investir no essencial. E o mais valioso é que você recupera a confiança em si mesmo, porque cumpre a promessa mais importante que faz a si próprio. Hoje, quero te convidar a transformar essa reflexão em um compromisso real. Escreva nos comentários uma frase que te lembre dessa decisão de colocar o essencial em primeiro lugar pela manhã. Por exemplo, hoje coloco o importante em primeiro lugar. Sou estoico. Se este ensinamento te inspirou, se te lembrou de que estava adiando seus sonhos ou te motivou a começar amanhã mesmo, compartilhe também nos comentários. Faça desse espaço sua declaração de disciplina e foco, porque escrevê-la será o primeiro passo de uma mudança capaz de transformar completamente sua vida. Ensinamento 10. Use caminhadas para resolver problemas internos. Quando sua mente se sente presa em um problema, a pior estratégia é permanecer imóvel, girando em torno dos mesmos pensamentos repetidamente. A clareza raramente surge em meio à tensão, mas aparece com muito mais facilidade quando o corpo se move. Existe uma antiga expressão latina que diz: se resolve caminhando, resolve-se caminhando. E é verdade. Ao caminhar, sua respiração se equilibra, seus músculos relaxam e sua mente se abre. A ansiedade começa a perder força e o problema que parecia um muro impenetrável começa a se transformar em um caminho com saídas possíveis. Sair para caminhar com intenção é um ato simples, mas de um poder enorme. Você não precisa de nada além dos seus pés e da vontade de clarear a mente.
Quando estiver diante de uma decisão difícil ou um dilema pessoal, faça a experiência, levante-se, abra a porta e comece a andar sem pressa, não buscando velocidade, mas disposição para ouvir seus próprios pensamentos de um novo ponto de vista. O movimento físico cria movimento interno e o que antes parecia uma tempestade mental começa a se organizar. Uma forma de potencializar essa prática é formular uma pergunta clara antes de iniciar a caminhada. Por exemplo, como posso melhorar minha relação com minha família? Qual deve ser o primeiro passo para avançar no meu projeto? Que atitude preciso mudar para sentir paz? Não tente forçar a resposta, apenas leve a pergunta consigo, como quem carrega uma semente no bolso. Enquanto caminha, deixe sua mente divagar e explorar livremente, confiando que a clareza surgirá naturalmente. O segredo está em não pressionar o pensamento. Durante a caminhada, sua mente entra em um estado semelhante ao da meditação em movimento. O ritmo dos passos sincroniza com o ritmo das ideias, e isso cria um espaço de calma onde as soluções começam a se revelar por conta própria. Mesmo que não surja uma resposta completa, você sempre encontrará uma centelha de direção, um novo ponto de vista ou um insight que não teria sentado diante do problema. Essas pequenas luzes são, muitas vezes, o início de grandes transformações. Ao terminar, reserve alguns minutos para anotar qualquer ideia que tenha surgido. Não importa se ela parece simples ou incompleta, escreva mesmo assim. Muitas vezes, essas anotações contêm sementes de soluções mais claras que florescerão mais tarde. Tornar esse hábito um ritual de reflexão transformará suas caminhadas em um espaço sagrado de decisões conscientes e alinhadas com o que você realmente deseja. Com o tempo, você perceberá que essa prática também muda sua relação com a ansiedade. Em vez de se sentir prisioneiro dos próprios pensamentos, saberá que basta sair para caminhar para retornar ao seu centro. Descobrirá que as emoções se suavizam quando o corpo participa do processo. É como se cada passo descarregasse um peso invisível, deixando você mais leve e com mais clareza. O estoicismo nos lembra que os problemas não desaparecem sozinhos, eles exigem perspectiva. Marco Aurélio, em suas meditações, falava da importância de tomar distância dos pensamentos que nos perturbam para julgá-los com serenidade. Caminhar é exatamente isso, tomar distância física e mental para não ser dominado pela confusão do momento. Ao se mover, você recupera o controle e lembra que sua mente sempre tem o poder de escolher como interpretar e resolver o que acontece. O resultado de usar as caminhadas como ferramenta é um foco renovado em suas necessidades internas. Em vez de depender sempre de conselhos externos ou cair na paralisia da dúvida, você aprende a confiar em seu próprio processo de reflexão. A clareza vem acompanhada de calma, e a calma se torna sua melhor aliada para decidir com sabedoria. Ensinamento 11. Proteja seu tempo como um recurso sagrado. O seu tempo é o bem mais valioso que você possui, mas muitas vezes o entrega sem perceber. Você o desperdiça em conversas sem sentido, em compromissos que não deseja, em distrações que apenas drenam sua energia. E depois se pergunta: por que sinto que não avanço? Por que estou exausto? Por que minha mente vive inquieta? A verdade é simples. Cada minuto mal gasto é um pedaço da sua vida que não voltará jamais. Por isso, é essencial começar a proteger seu tempo como um recurso sagrado, porque na forma como você o utiliza está definida a pessoa em que se tornará. Aprender a dizer não é um dos atos mais poderosos que você pode praticar. Dizer não a convites que não agregam, a tarefas que não te pertencem, a conversas que apenas te desgastam, é na realidade dizer sim a si mesmo. No início, pode surgir culpa, pois a necessidade de agradar os outros está profundamente enraizada.
Mas, com o tempo, você perceberá que esse não firme é o que cria o espaço necessário para crescer e focar no que realmente deseja construir. Cada vez que defende seu tempo, reforça o seu valor. Planejar o seu dia na noite anterior é outra forma eficaz de blindar o seu tempo. Não se trata de preencher cada minuto com tarefas, mas de criar blocos claros de prioridade. 1 hora para aprender algo novo, 30 minutos para cuidar do corpo, um período específico para avançar em seu projeto. Organizar-se dessa maneira reduz a chance de que o urgente consuma o importante. O planejamento se torna o seu escudo contra distrações. Também é vital identificar as atividades que consomem seu tempo sem oferecer retorno. Passar horas nas redes sociais, envolver-se em discussões inúteis ou se deixar dominar pela preguiça são fugas que precisam ser fechadas. Estabeleça limites concretos, use um temporizador para limitar o tempo nas redes, adote a regra de não responder mensagens fora do horário de trabalho ou reserve um momento fixo para o lazer, desde que não interfira com suas prioridades. Não se trata de viver como um robô, mas de escolher conscientemente onde colocar sua energia. Dedique, todos os dias, pelo menos 30 minutos a uma atividade que te fortaleça: ler, meditar, escrever, treinar. O importante é que seja algo que construa e te lembre de que seu tempo é seu. Esse pequeno bloco se torna um ritual sagrado que, acumulado ao longo dos dias, transforma completamente sua vida. E é aí que está a diferença entre quem deixa o tempo escorrer pelos dedos e quem o usa como uma ferramenta para crescer. Segundo o estoicismo, nada é mais valioso do que o tempo, porque tudo o mais pode ser recuperado, exceto ele. Sêneca advertia que os homens se queixam da brevidade da vida, quando na verdade a desperdiçam em coisas inúteis. Para os estoicos, proteger o tempo é proteger a alma, pois é a única posse verdadeiramente sua. Quando o entrega sem cuidado, entrega também sua paz e sua força interior. Quando o protege com firmeza, encontra calma, domínio próprio e direção. O resultado de proteger seu tempo é quase imediato. O estresse diminui porque você para de correr atrás das demandas externas e passa a caminhar no ritmo das suas metas. A sensação de controle cresce porque você sabe que cada minuto está sendo investido naquilo que realmente importa. E então a calma aparece, não como um acidente, mas como uma consequência natural de ter tomado posse daquilo que é mais sagrado, o seu tempo. Em Ensinamento 12, defina seu propósito como âncora para a calma. Quando você não tem um propósito claro, sua vida se transforma em uma folha levada pelo vento. Vai de um lado para o outro, dependendo do que os outros esperam de você, das modas do momento ou das críticas que recebe. E o pior é que, mesmo fazendo muito, acaba se sentindo vazio, porque não sabe se está realmente avançando em direção a algo que tenha sentido. Definir o seu propósito é como cravar uma âncora em meio à tempestade. Ele te mantém firme, centrado e em paz, não importando o quanto de ruído exista ao redor. Pense em todas as vezes em que se sentiu perdido, confuso ou ansioso por não saber que decisão tomar. Essa insegurança nasce da ausência de uma bússola interna que te guie. Mas quando você decide qual é o seu propósito, cada escolha se torna mais clara. Já não se trata de agradar aos outros, mas de responder a uma única pergunta: isto me aproxima ou me afasta do que quero construir na minha vida? Essa pergunta é poderosa porque elimina o que é irrelevante e devolve a você a calma. O primeiro passo é refletir e escrever uma declaração simples do seu propósito. Não precisa ser perfeita, apenas verdadeira. Pode ser algo como: quero ser uma pessoa que inspira os outros. Quero viver com disciplina para alcançar meu máximo potencial.
Quero construir uma vida em paz e ajudar os outros a fazer o mesmo. O importante é que, ao lê-la, você sinta que ela realmente te representa. Ter esse propósito escrito o torna algo tangível, um lembrete visível de para onde deseja direcionar sua energia. Faça do seu propósito um companheiro diário. Revise-o todas as manhãs antes que o dia comece a se encher de distrações. Leia em voz alta, mantenha-o no seu telefone ou anote em um caderno. Esse ritual é como ajustar sua bússola antes de começar a jornada. Ele te recorda para onde está indo e te dá força para ignorar o que não importa. Todos os dias haverá críticas, exigências e tentações que tentarão te desviar do caminho, mas o propósito é o filtro que separa o essencial do inútil. Antes de tomar uma decisão importante, volte a ele. Pergunte-se: isso me aproxima do que quero ser, ou apenas responde às expectativas dos outros? Essa simples reflexão pode te salvar de desperdiçar energia com o que não tem valor. Muitas vezes dizemos sim a coisas que não queremos, apenas por medo de decepcionar e terminamos exaustos. Mas quando o propósito está claro, você ganha o poder de dizer não sem culpa, porque entende que está protegendo sua direção. Outro ponto essencial é simplificar suas metas. Não tente abraçar tudo ao mesmo tempo, pois isso apenas gera ansiedade e dispersão. Escolha uma, duas ou, no máximo, 3 prioridades que estejam alinhadas com seu propósito. Isso não significa ignorar o resto, mas concentrar sua energia naquilo que realmente faz diferença. Quanto mais simples for o foco, mais profundo será o progresso. O estoicismo nos ensina que a calma não vem do que está fora, mas da clareza interior. Marco Aurélio dizia que a vida do homem se desperdiça quando ele não tem um propósito definido, pois acaba se tornando escravo das opiniões e paixões alheias. Os estoicos compreendiam que quem conhece seu propósito vive em paz, porque não precisa de aprovação externa. Sua direção já está traçada pela razão e pela virtude. Quando você vive dessa forma, o resultado é evidente, a confusão diminui, a ansiedade se apaga e surge uma serenidade que não depende das circunstâncias. Você já não precisa correr atrás de tudo nem reagir a cada crítica. Sabe quem é, para onde vai, e isso te dá uma calma que os outros percebem. Você deixa de desperdiçar tempo com o que não importa e passa a construir, com constância e propósito, a vida que realmente deseja. Ensinamento 13. Celebre suas conquistas, sem compará-las para manter a motivação. Quantas vezes você alcançou algo importante e, em vez de celebrar, acabou diminuindo o próprio mérito porque olhou para o que os outros conseguiram? Esse hábito de se comparar rouba sua alegria, apaga sua motivação e enfraquece seu progresso. Não importa o tamanho da sua conquista, sempre haverá alguém que parece ir mais rápido ou estar mais à frente. Mas a verdade é que o seu caminho não precisa ser medido pelo de ninguém. Celebrar seus avanços, mesmo os pequenos, é o que mantém seu foco, sua motivação e sua paz interior. Cada passo em direção à sua meta merece reconhecimento, terminar uma tarefa, cumprir um hábito, manter a constância mesmo quando não tinha vontade. Tudo isso conta. Se você não celebra, sua mente começa a acreditar que não vale a pena se esforçar. Mas quando reconhece suas vitórias, a motivação cresce porque sente que está avançando. É como plantar uma semente e parar por um momento para apreciar o primeiro broto. Pode parecer pequeno, mas é a prova de que o crescimento é real. Um exercício simples é anotar todas as noites de 1 a 3 coisas que você conquistou durante o dia. Mesmo que pareçam pequenas, ter resolvido algo pendente, resistido a um mau hábito ou aprendido algo novo, ao escrever, você transforma um esforço invisível em uma conquista concreta.
Essa lista diária se torna um lembrete do seu progresso e te ajuda a ver que está evoluindo, mesmo que aos poucos. Acompanhe isso com afirmações positivas. Dizer em voz alta: hoje dei um passo em direção ao meu objetivo, ou hoje cumpri comigo mesmo, fortalece sua confiança. Cada vez que celebra seu esforço, você treina seu cérebro para continuar avançando. Evite a armadilha da comparação. Cada pessoa tem seu ritmo, suas circunstâncias e seu caminho. Comparar-se com os outros só gera frustração e ansiedade. Compare-se apenas com quem você era ontem. Observe onde estava há um mês, há um ano, e reconheça o quanto já cresceu. Também é importante recompensar-se com gestos simples. Não precisa de luxos ou exageros, um momento de descanso, ouvir sua música favorita, dar um passeio ou fazer algo que te faça sorrir. Essas pequenas recompensas dizem à sua mente: vale a pena se esforçar. O estoicismo ensina que a verdadeira felicidade não depende da competição, mas de viver em harmonia com sua própria virtude e progresso. Marco Aurélio lembrava que não faz sentido observar o que outro alcançou se isso não está sob seu controle. Seu único compromisso é com o seu caminho. Celebrar suas conquistas sem compará-las é praticar essa sabedoria, e encontrar calma no que já fez e motivação no que ainda pode fazer. Assim, você deixa de buscar aprovação externa e passa a nutrir satisfação genuína. A calma vem porque você aceita seu ritmo e a motivação permanece porque entende que cada dia conta. Ensinamento 14. Identifique as histórias que te prendem emocionalmente. As histórias que você conta a si mesmo têm um poder imenso sobre a forma como vive. Muitas vezes, não são os fatos que machucam, mas a interpretação que você faz deles. Você repete frases como: nunca sou suficiente, sempre me rejeitam, tudo dá errado. Aos poucos, essas palavras se tornam prisões invisíveis que limitam sua mente e suas emoções. Você se identifica tanto com essas narrativas que passa a acreditar que são verdades, quando na realidade são apenas pensamentos repetidos. Aprender a identificar essas histórias é o primeiro passo para se libertar delas e recuperar a calma que precisa para seguir em frente. Imagine que alguém não responde à sua mensagem. Sua mente cria uma história: não se importam comigo, estou sendo ignorado. Mas a realidade pode ser simples: a pessoa estava ocupada ou distraída. O que define o que você sente não é o fato, e sim a história que escolhe acreditar. Um exercício poderoso é escrever os pensamentos que te causam angústia, sem censura. Depois pergunte: qual é a prova real de que isso é verdade e qual é a prova de que não é? Na maioria das vezes, você verá que seus medos não têm base sólida, mas são exageros criados pela emoção do momento. Depois disso, substitua cada pensamento negativo por uma versão mais equilibrada. Em vez de tudo dar errado, diga: nem sempre sai como quero, mas já conquistei muito. Em vez de ninguém me quer, diga: nem todos me entendem, mas há pessoas que me valorizam. Quando perceber que está preso a uma história negativa, respire fundo e diga a si mesmo: isto é apenas uma história, não a minha realidade. Essa frase interrompe o ciclo automático e devolve o controle à sua mente. Com o tempo, você perceberá que essas histórias perdem força. Deixará de reagir com tanta intensidade e passará a responder com consciência. O estoicismo ensina exatamente isso: não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas os julgamentos que ele faz sobre eles. Marco Aurélio lembrava que o sofrimento vem da opinião, não do fato. Quando você observa seus pensamentos como simples histórias, pratica essa sabedoria, governa sua mente em vez de ser dominado por ela. O resultado é clareza e paz interior.
Você entende que não pode controlar seus pensamentos, mas pode decidir como responder a eles. De vítima das próprias narrativas, você se torna o autor consciente da sua história. Ensinamento 15. Aprenda com os fracassos e experiências dos outros. Muitas vezes você olha o sucesso dos outros e, em vez de se inspirar, sente inveja, frustração ou a sensação de estar atrasado. Mas essa reação só rouba sua energia e atrasa seu próprio crescimento. É preciso mudar o olhar. Cada pessoa que alcançou algo admirável pode ser uma fonte de aprendizado. Não estão lá para te intimidar, mas para provar que é possível. Aprender com os acertos e erros dos outros é a maneira mais inteligente de progredir sem cair nas mesmas armadilhas. Observar quem já percorreu o caminho que você deseja não é copiar, mas entender suas escolhas, falhas e superações. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa pessoa que me ajude a superar meus próprios obstáculos? Essa simples pergunta transforma a inveja em motivação e o ressentimento em estratégia. Escolha alguém que você admira, um empreendedor, artista, atleta, escritor ou até alguém próximo, e estude sua trajetória. Leia entrevistas, veja palestras, escute histórias sobre suas dificuldades. Descubra como começaram, erraram e se levantaram. Você vai perceber que todos enfrentaram dúvidas e fracassos parecidos com os seus. Escreva perguntas que faria se pudesse conversar com essa pessoa, como você começou sem recursos. O que te manteve motivado quando ninguém acreditava em você? Qual foi seu maior erro e o que aprendeu com ele? Mesmo que nunca tenha essa conversa, essas perguntas te guiarão nas respostas. E se algum dia tiver a chance de perguntar pessoalmente, estará pronto para aprender profundamente. Transforme isso em um hábito. Ouça podcasts, veja vídeos e leia sobre pessoas de sucesso na sua área. Anote os ensinamentos que mais te tocam e aplique pelo menos uma lição por semana. Não basta saber, é preciso agir. Cada vez que aplica algo aprendido, você cresce sem precisar cometer os mesmos erros. O estoicismo ensina que a sabedoria vem não só da reflexão, mas da observação. Sêneca dizia que o sábio aprende com todos, porque entende que cada experiência humana pode iluminar o seu caminho. Olhar o sucesso dos outros como inspiração e não como ameaça, é praticar essa filosofia. O resultado é uma vida mais leve, estratégica e produtiva. Você deixa de desperdiçar energia com comparações e começa a se encher de ideias novas. Sua confiança cresce porque percebe que ninguém chega sozinho. Todos aprendem com alguém. E se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que seu compromisso com o crescimento é real. Agora escreva nos comentários: hoje me concentro em mim. Sou estoico. Repita com convicção. Cada vez que o faz, grava essa decisão mais fundo na mente. A decisão de viver focado em si mesmo, forte, disciplinado e livre.